Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula de circuitos 1, vamos começar então os métodos de análise de circuitos, começando então pelo método das malhas. Tá? Então isso aqui nós já vimos na última aula, nós vimos que as leis de Kirchhoff, né, elas são utilizadas para fazer análise de circuitos mais complexos, né? Por exemplo, circuitos contendo mais uma fonte de tensão, fontes controladas, que nós vamos ver na sequência, e múltiplas malhas, que é o foco agora. Tá? Então, as leis de Kirchhoff, em conjunto com a lei de Ohm, elas permitem calcular a intensidade da corrente e da tensão nos terminais de todos os componentes, contendo, principalmente quando tiver múltiplas malhas. Tá? Então, as duas leis de Kirchhoff que a gente já viu na última aula foi a lei das tensões, né, ou a lei das malhas, e a lei das correntes, a lei dos nós. E eu comentei que existiam dois métodos de solução de circuitos, que é o método das malhas e o método dos nós. Então, hoje nós vamos ver o método das malhas, ok? Então, vamos lá. Então, o método nas malhas, pessoal, é um método geral, né, para fazer análise de circuitos, tá? Ele é utilizado para encontrar, então, a corrente de malha, as correntes de malha, tá? Que não são as correntes reais do circuito, tá? São as correntes dentro de uma malha que a gente já vai ver na sequência, ok? Ele não é um método tão amplo quanto o método dos nós, tá? O método dos nós que nós vamos ver nas próximas aulas é um método mais abrangente, tá? Por que ele não é tão abrangente como o método dos nós, pessoal? Porque ele tem uma restrição, tá? E essa restrição é que o circuito ele precisa ser obrigatoriamente planar, tá? O que é um circuito planar? Ele deve ser possível, então, de ser redesenhado, esse circuito, na forma de um plano, tá? Sem nenhum fio passando um sobre o outro. Tá? Então, por exemplo, esse circuito aqui, ó, pessoal, é um circuito planar. Tá? Nós temos conexões entre os nós aqui, ó, entre os nós através dos ramos, né? Mas não tem nenhum fio passando por cima de outro. Tá? Agora, já esse circuito aqui ó, é um circuito tridimensional. Então ele é como se fosse uma caixa, né? Cada aresta dessa caixa é um resistor. E entre esse canto aqui da caixa e esse canto aqui da caixa, pessoal, nós temos esse resistor de 13 ohms ligando, fazendo essa ligação. Então não existe nenhuma maneira de eu desdobrar esse circuito aqui de forma que eu conseguisse redesenhar ele sem ter um fio passando por cima do outro. Tá? Então esse circuito aqui é chamado de circuito não planar. Tá? Então nesse circuito aqui não dá para resolver por malhas. Teria que resolver por nós, que é o próximo método. Tá? Mas nós não teremos nenhum circuito que seja não planar, tá? Todos os nossos circuitos vão ser planar, então para nós é um método já é suficiente, tá? Então vamos lá. Quais são os passos para aplicar o método das malhas, tá? Então primeiro passo, atribuir as correntes das malhas, né? Então aqui tem um exemplo de um circuito, pessoal. Então um circuito contendo quantas malhas? Duas malhas. Essa malha fechada aqui e essa malha fechada aqui, tá? Então se ele é um circuito com duas malhas, tá? Ele vai ter duas correntes de malha. O nome dessa corrente a gente chama de corrente I1 e corrente I2. Então, o primeiro passo é atribuir o nome, né? Atribuir essas correntes. Então, a gente geralmente usa I1, I2, I3 até IN, tá? Se eu tiver N malhas, até uma corrente IN. Tá? Então, nesse caso aqui, N igual a 2, né? Tenho duas malhas. Então, primeiro eu dou o nome para as malhas, corrente I1, corrente I2. A corrente, pessoal, de malha é essa corrente que fica circulando dentro da malha, tá? Dentro da malha. Mais para frente vai ficar mais claro, tá? Mas é a corrente dentro da malha. Não é a corrente desse resistor ou desse resistor. É uma corrente, por isso que a gente disse que não é a corrente real. É uma corrente, é como se fosse uma corrente auxiliar que a gente usa para fazer a resolução do circuito. Depois a gente tem que ver se essa corrente auxiliar está passando em algum dos componentes que a gente está procurando, tá? Mas por enquanto ela é uma corrente auxiliar, tá? Essa corrente da malha, pessoal, ela vai ser sempre, a gente vai utilizar como padrão sempre corrente circulando no sentido horário, tá? Pode ser feito no sentido horário? Pode ser feito, mas nós vamos fazer no sentido horário só para padronizar. Todo mundo resolve do mesmo jeito, tá? Segundo passo, atribuir as polaridades aos resistores, tá? Então, por isso que eu já vinha cobrando já há um tempo para vocês fazerem as polaridades dos resistores. Então é o próximo passo, né? Atribuir a polaridade dos resistores de acordo com as correntes, tá? Onde o positivo do terminal no resistor é sempre onde a corrente entra. Tá? Então a corrente sempre vai entrar no positivo. Então se a corrente estiver circulando nesse sentido aqui, ó, no horário, a corrente nesse resistor está nesse sentido aqui, ó, tá? Então quer dizer que ela está entrando no positivo. Então eu vou marcar o positivo aqui de acordo com essa corrente que eu atribuí, tá?
E aqui também, essa corrente vai dar a volta, ela vai subir e vai fazer isso aqui, ó, tá? Então ela vai nesse sentido aqui, ó, e vai... o positivo do resistor, então, é esse aqui, ó. E aqui ela vai descer, então ela está descendo aqui, vai ter um positivo aqui, ó. Tá? Esse outro marcação de positivo vocês ignoram, que depois vai ficar mais claro, tá? Terceiro passo, então, aplicar as leis de Kirchhoff das tensões em cada malha, e depois usar a lei de Ohm para expressar as tensões em função das correntes de malha, tá? Então, depois a gente vai somar as tensões dentro dessa malha e vai gerar uma equação, vai somar as tensões dentro dessa malha e vai gerar uma equação, tá? Depois a gente resolve essas N equações, então para cada malha vai ter uma equação, então eu vou ter duas equações, vai dar um sistema de equações que eu tenho que resolver elas simultaneamente, tá? Então tem que ser simultaneamente, beleza? Então vamos fazer exemplos aí, que daí fica mais claro para a gente resolver esses exercícios. Então vamos começar do começo, né? Então o primeiro caso vai ser com apenas uma malha, tá? Então nós temos um circuito aqui, ó, contendo apenas uma malha. Então encontrar as correntes, tensões e potências nos resistores e fontes, tá? Então agora nós temos duas fontes de tensão nesse circuito e 3 resistores, tá? Como a gente resolve? Então vamos usar aqueles passos que a gente viu no slide anterior. Primeiro passo, atribuir a corrente para a malha. Então quantas malhas temos aqui? Uma malha. Então nós vamos atribuir a corrente I1 para essa malha, tá? Vamos usar sempre a corrente no sentido horário. Então dentro da malha vai ter essa corrente I1 sempre no sentido horário. Segundo passo, atribuir as polaridades, tá? Então se a corrente está nesse sentido, a corrente está fazendo isso aqui e está indo para cá, ó, tá? Então aqui, pessoal, nós temos que colocar um positivo nesse lado aqui, um positivo aqui, ó, e a corrente dá a volta e vem aqui, ó, positivo aqui, tá? Isso é muito importante, pessoal, nós temos que saber as polaridades. Aqui eu já dei o nome, pessoal, tá? Já dei o nome para as tensões dos resistores. Então se aqui é o resistor R1, a tensão em cima do resistor R1 é VR1, do R2 VR2 e do resistor 3 é VR3, tá? Passo 3, aplicar a lei de Kirchhoff na malha, tá? Então nessa malha aqui ela vai ter tensões que eu posso somar essas tensões, né? Lembrando que a lei de Kirchhoff das tensões ela é utilizada para o somatório das tensões dentro da malha tem que ser igual a zero, tá? Isso que significa LKT, lei de Kirchhoff das tensões, tá? Então, somando as tensões aqui dentro, a gente escolhe um ponto de partida, né, como a gente viu na última aula. Eu parti daqui, ó, e começo a caminhar em cima da malha. Cheguei no terminal negativo, né? Então, vou contabilizar aqui como menos 100. Depois eu continuo, cheguei no terminal positivo. Cheguei no terminal mais, então é mais VR1. Cheguei no outro terminal, mais VR2. E cheguei no outro terminal, mais 20. E depois, mais VR3. Cheguei até o ponto de partida igual a zero, tá? Então agora nós temos uma equação, tá? Que relaciona as tensões dentro dessa malha, ok? Só que aqui são 3 variáveis, né? Tem a tensão VR1, VR2 e VR3. Então, para mim conseguir resolver uma equação, eu preciso, se for uma equação, tem que ter apenas uma incógnita, tá? Fosse, por exemplo, uma equação de primeiro grau. É uma equação, uma incógnita. Só que aqui tem 3 incógnitas, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso de outras equações para resolver. E para isso surge, a gente usa a primeira lei de Ohm para escrever as tensões, né, essas tensões aqui, em função da corrente da malha, tá? Porque daí nós vamos, em vez de ter 3 variáveis, nós vamos passar a ter apenas uma, que é a equação da a corrente da malha, que é o objetivo do método das malhas, encontrar a corrente das malhas, tá? Então, se a gente olhar a corrente no resistor 1, ela é o quê? Ela é o resistor 1 vezes o I1, que é a corrente da malha. Então, a tensão em cima desse resistor é 20, né, vezes essa corrente que está passando ali. Porque é a primeira lei de Ohm, é R vezes I, né? Então, 20 e 1 é a tensão em cima do R1, tá? Assim como 51 é a corrente em cima do resistor 2, porque é 50 ohms vezes a corrente I1. E a tensão em cima do resistor 3 é a resistência dele, que é 30 vezes I1, tá? Então fica 31. Então agora, pessoal, nós temos todas as 3 equações, dependem apenas da corrente, ó. Apenas da corrente 1, apenas da corrente 1, apenas da corrente 1. Agora eu vou pegar essa VR1 e vou substituir aqui, ó, o VR2 aqui e o VR3 aqui, tá? Então substituindo, nós ficamos agora com uma equação, pessoal, uma equação apenas com apenas uma incógnita, tá? Só tem I1 nessa equação, tá? Então agora nós conseguimos resolver essa equação. Então nós vamos colocar esse 1 em evidência aqui, ó. Então aqui nós temos 21, aqui tem 51 e aqui tem 31. Então quantos I1s nós temos? Tá? Nós temos 100 I1, porque 20 mais 30 vai dar 50, com esse 50
dá 100. E esse menos 100 aqui, ó, vai passar para o outro lado mais, e esse 20 vai passar para o outro lado menos. Então vai ficar 100 menos 20, vai dar 80. Então é essa equação aqui que nós temos que resolver. Tá? Então, nós vamos só... Lembrando, né, que o número de incógnitas deve ser igual ao número de equações. Tá? Então, nós temos uma incógnita, uma equação. Então, isolando o I1 aqui, nós vamos ter que a corrente do I1 é 0,8 amperes. Beleza? Então, seguindo, agora depois que a gente encontrou a corrente da malha, pessoal, essa aqui é a corrente I1, é a corrente da malha. Qual a relação da corrente da malha com a corrente dos resistores? Essa é a próxima pergunta. Então, analisando o circuito, pessoal, nós temos que essa corrente que passa, a corrente dessa malha passa no resistor I1, passa no 2 e passa no 3. Então, a corrente em todos os resistores aqui é a mesma da corrente da malha. Como só tem uma malha, não poderia ser diferente, né, pessoal? Depois, quando tiver múltiplas malhas, vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas, por enquanto, essa corrente aqui é a mesma em todos os elementos, tá? Agora que eu sei a corrente em todos os elementos, eu posso pegar e calcular as tensões, tá? Já que eu sei a resistência de cada um. Então, é 20, nesse caso aqui, ó, 20 ohms, está passando 0,8 amperes. 20 vezes 0,8 vai dar 16 volts. Então, tenho 16 volts em cima do resistor R1. Depois a mesma coisa no resistor 2, 50 ohms vezes 0,8 vai dar 40 volts. E depois no resistor 3. Tá? Isso aqui, pessoal, vocês já faziam lá em associação de resistores. Tá? Vocês já faziam isso. Tá? Então não tem nada de novo aqui. Tá? Depois que a gente fez isso, pessoal, a gente pode pegar e verificar o somatório das tensões dentro da malha para ver se a gente, de fato, fez corretamente esse exercício. Tá? Então, o que eu posso fazer? Voltando naquela equação de antes, né, somando as tensões aqui dentro, né, eu quero verificar. Tá? Então, isso aqui é a verificação. Tá? Isso aqui, se vocês fizerem sempre essa verificação no final da resolução do exercício, pessoal, vocês sempre vão acertar a questão. Tá? Vocês sempre vão acertar. E é uma maneira de você saber se está correto ou não. Tá? Então, é muito fácil se enganar nessas questões, pessoal. Por isso, tem que verificar. Tem que verificar as questões no final, para ter certeza. Tá? Então, substituindo essas tensões aqui, ó, nessa equação, nós vamos ver que essa somatória dessas tensões aqui, ó, pessoal, vai ser igual à somatória da fonte. Ah, essa aqui é fonte também, né? Esse menos 100 com esse cara ali vai fechar o somatório. Então, 0 igual a 0. Então, isso aqui só serve para verificar, pessoal. Tá? O único objetivo é verificar. Então, se isso aqui deu 0 igual a 0, quer dizer que nós acertamos a resolução do exercício. Tá? Depois disso, pessoal, eu quero calcular as potências, tá? Quero calcular as potências. Então, eu já calculei as correntes, tá? E já sei todas as tensões em cima dos resistores. Então, o que eu vou fazer? Calcular as potências nos resistores. Então, isso aqui também vocês já fizeram lá nos exercícios de associação de resistores. Então, potência é tensão vezes corrente, tá? Como a gente já tem a tensão e a corrente, é só multiplicar. Então, no resistor 1 é 16 volts vezes o 0,8. Depois no resistor 2 vai ser o 40 vezes 0,8. E depois no resistor 3 vai ser o 24 vezes o 0,8. Tá? Então vai dar essas potências aqui. Tá? E eu quero também, pessoal, fazer a potência das fontes. Tá? Aqui que tem um detalhe bem interessante que eu quero que vocês comecem a tomar cuidado a partir de agora. Tá? Então a potência nas fontes é o seguinte. A potência na fonte de 100. Tá? Usei uma nomenclatura aqui. Ó. P fonte 100. Tá? É a de 100 volts. Tá? Então, aqui, ó, o que é potência numa fonte, pessoal? É tensão vezes corrente, da mesma forma de antes. Tá? Então, aqui nós temos a tensão da fonte e a corrente da fonte. Quanto é a tensão da fonte? 100 volts. Tá? Quanto é a corrente da fonte? Ela é a corrente do circuito. Aqui, como o circuito só tem uma corrente, é vezes a corrente o I1. Tá? Então, é 100 volts vezes 0,8 vai dar 80 watts. Tá? Então, se a gente olhar ali, ó, essa fonte está fornecendo potência para o circuito. Beleza? Até aí não tem nada de novidade. Tá? Agora nós vamos para a fonte de 20 volts. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui tem uma coisa diferente que vocês não tinham visto ainda. Essa fonte, pessoal, a corrente está saindo da fonte. Tá? Então tem 0,8 amperes saindo dessa fonte de 100 volts. O que acontece com esse 0,8 amperes, pessoal? Aqui ele está saindo do positivo, tá? Como sempre foi visto até agora. Só que aqui, ó, esse 0,8, pessoal, eles estão dando a volta e estão agora entrando no positivo da fonte, tá? Então, eles estão entrando no positivo. Até agora não tinha acontecido nenhuma vez, tá? Então,
Quando a corrente está entrando na fonte, pessoal, se isso aqui fosse uma bateria, por exemplo, a gente estaria carregando a bateria. Tá? Essa fonte está fornecendo, essa aqui está recebendo. Tá? Então, esse cara aqui está consumindo potência, está recebendo potência, está sendo carregada. Então, fontes, pessoal, nós vamos indicar isso com um sinal negativo. Tá? Vocês têm que olhar na fonte, isso é meio no olho, assim, para saber. Então, é sempre tensão vezes corrente, a tensão é fixa, é 20 volts ou 100 volts. Agora, a corrente pode trocar de sentido. Então, se ela estiver saindo, vai dar positivo. Tá? Se a corrente estiver entrando, vai dar negativo. Tá? No próximo slide tem uma explicação um pouquinho melhor. Tá? Verificando então o somatório das potências, pessoal, o que acontece agora? Para verificar se a gente fez o resultado das potências correto, a gente também pode fazer uma verificação. Tá? Como a gente faz essa verificação? Através da somatório das potências nos resistores, pessoal, tem que ser igual ao somatório das potências nas fontes. É óbvio, né? Porque as fontes, os resistores sempre vão consumir. Tá? O resistor sempre consome potência. Agora as fontes podem ou absorver ou fornecer. Tá? Então isso aí nós podemos fazer esse somatório aí. Então quais são as potências nos resistores? É o PR1, PR2, PR3. Potência nas fontes é o P fonte 100 e P fonte 20. Tá? Então se a gente olhar aqui, o somatório das resistências é esse aqui. Ó, tá? Então se a gente fazer esse somatório aqui, 12.8 mais 32 mais 18.9, tem que ser igual a 80 menos 16 aqui. E de fato dá exatamente esse valor aí. Então quer dizer que a gente acertou também o somatório das potências. Tá? Então isso aqui vocês têm que fazer também. Eu vou pedir em prova, não vai ter como escapar. Vocês vão ter que fazer. Tá? Então nos exercícios também vocês vão ter que fazer. Na lista que eu vou colocar também tem que fazer. E não tem como errar a questão se vocês fazerem isso aqui. Ah, chegou aqui e não deu 64 igual a 64. Vocês fizeram alguma coisa errada, pessoal. Vocês têm que procurar. Vocês têm que fazer a mesma coisa que eu faço quando vocês erram uma questão na prova. É procurar o erro. Tá? Então vocês têm que procurar o erro. Vocês têm que fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo no curso de eletrônica, pessoal. Vocês vão pegar muitas vezes algum equipamento para fazer manutenção. É a mesma coisa, tentar achar o que está errado no equipamento. Aqui também, é achar onde vocês erraram o cálculo. E aqui foi vocês que fizeram, tem que ser mais fácil ainda. Se fosse um equipamento que vocês nunca viram, é muito mais difícil, tá? Então não tem como errar isso aqui, tá? Tem como verificar no final e vocês não vão errar, beleza? Então, assim, só para definir bem certinho a questão da potência em fontes de tensão e nos resistores é o seguinte, pessoal. Então, aqui temos uma fonte de tensão, corrente saindo da fonte. Tá? Corrente saindo da fonte é igual a fonte fornecendo potência. Tá? Então, vai dar um valor positivo. Então, aqui a gente teria, por exemplo, que nem no exercício de antes, 100 volts e está saindo 1 ampere. Tá? Antes era 0,8, que eu estou usando 1. Então, vai ser 100 vezes 1, vai dar 100 watts. Tá? Então, vai dar um valor positivo, tá? Agora aqui, pessoal, corrente entrando na fonte. Corrente entrando na fonte é potência, a fonte é recebendo potência, tá? Ela está sendo carregada. Vai dar um valor negativo, porque ó, essa corrente vai dar negativo, tá? Então isso aqui vocês têm que olhar, pessoal. Tem que olhar tem que interpretar o circuito, tá? Da mesma forma, pessoal, que pode acontecer o seguinte, pode ter corrente saindo assim, ó, só que o resultado dessa corrente for menos 1, por exemplo. Tá? A hora que você substituir aqui vai dar menos 100. Então ela tá recebendo potência. Tá? Então tem que olhar o sentido e o sinal. Tá? Então mesma coisa. Aqui também pode estar entrando menos 2 amperes. Tá? Então esse menos 2 vai vir aqui, ó, menos com menos vai dar mais, e daí dá uma potência positiva. Então, se está menos 2, pessoal, entrando, quer dizer que é a mesma coisa que 2 saindo. Então, ela estaria fornecendo. Tá? Então, isso é interpretação. Isso você tem que tomar cuidado na hora de resolver os exercícios. Tá? Então, pergunta, quem impõe corrente negativa sobre uma fonte? Tá? Uma fonte de tensão. Aqui é tensão, pessoal. Tá? Então, quem impõe corrente negativa sobre a fonte? É a outras fontes do circuito. Tá? Não tem como a corrente entrar aqui a partir de um circuito resistivo, que nem a gente viu nos circuitos com associação de resistores. Tá? Lá em associação de resistores a corrente só sai da fonte, que nem vocês viram até agora. Mas aqui ela pode entrar. E quem faz isso? Outras fontes do circuito. Tá? Em resistores, pessoal. Em resistores é o seguinte, ó, a corrente está entrando, ela sempre entra no positivo. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, a corrente está entrando, esse terminal aqui ó, vira positivo. Então,
primeiro você define uma corrente, ou você calcula uma corrente. Ah, tá vindo nesse sentido. Aqui vai ser o positivo, tá? Se vocês calcular a potência, pessoal, vai dar um valor positivo de corrente, valor positivo de tensão e dar uma potência positiva, tá? Agora, digamos que inverteu a corrente, tá? Agora a corrente está vindo de baixo para cima. Inverte a tensão também, tá? Então, inverteu a tensão, inverteu a corrente, menos com menos dá mais. Então, dá potência positiva de novo. Então, num resistor, pessoal, a potência é sempre positiva, tá? Num resistor, a potência é sempre positiva, ok? Então, em resistores, a corrente sempre entra no positivo. Se invertermos a corrente, a tensão também inverte. Por definição, a potência é sempre positiva, ou seja, o resistor sempre consome, dissipa, absorve potência, tá? Segundo caso, pessoal. Tá? No segundo caso, então, agora teremos duas malhas, tá? Então, se a gente olhar esse circuito aqui, nós temos uma malha aqui, ó, e uma malha aqui. Então, mesma coisa de antes, encontrar as correntes e tensões e potências nos resistores e fontes, tá? Então, resolver isso através da análise por malhas, tá? Não tem como fazer por associação de resistores, não adianta, pessoal, porque tem fontes aqui no meio. As únicas formas seria por malhas, que a gente vai ver agora, e depois por análise nodal, tá? Por nós. Mas agora é por malhas, tá? Então, vamos lá, primeiro passo. Atribuir as correntes às malhas. Então, quantas malhas tem? Duas malhas. Então, corrente I1 e a corrente I2 dentro de cada malha, sempre no sentido horário, tá? Depois, aqui, pessoal, tem um detalhezinho, tá? Quando existe um resistor, pessoal, que compartilha duas malhas, né? No caso, esse resistor aqui, ó, ele está sendo compartilhado pela malha 1 e pela malha 2, tá? Não tinha acontecido isso ainda, né? Então, por enquanto, nós vamos atribuir nele uma corrente I3, tá? Então, ali vai ter uma corrente I3. Por enquanto, vamos usar ela, tá? Depois a gente vai ver que não vai mais precisar fazer isso aqui, tá? Por isso que está aqui, ó. Por enquanto, tá? Depois vai mudar essa análise, tá? Mas vamos usar essa corrente 3 aqui, ó, tá? Porque nesse resistor, ó, essa corrente aqui, a corrente dessa malha, ela tá descendo nesse resistor aqui, ó, mas também tá passando o I2. O I2 está subindo nessa malha. Então tem duas correntes nessa malha, tá? Então sempre que eu tiver um resistor que está entre malhas, eu vou ter duas correntes de malha passando nele. Por isso que a gente diz que essa corrente I1 é uma corrente auxiliar, porque ela não é a corrente I3 e nem o I2 é I3. Tá? A corrente no resistor R3 é o I3, tá? Só que o I3 nós não estamos calculando ainda por enquanto, tá? Nós vamos usar ele agora só para mostrar uma coisa, tá? Nós não vamos resolver isso aqui no futuro, é só para mostrar uma coisa por enquanto, tá? Então, por enquanto, vamos atribuir uma corrente I3 ali, tá? Então, segundo passo, atribuir as polaridades, tá? Então, se a gente atribuir as polaridades, é o seguinte, aqui dentro está a corrente I1, né? Então, a corrente I1 está indo nesse sentido aqui, ó, né? Então, se ela está indo da esquerda para a direita, ela vai produzir um mais aqui, ó, ela vai subir, vai chegar aqui em cima, vai produzir um mais, tá? E daí aqui, por enquanto, nós vamos dizer que está passando o I3, tá? Então, o I3 está descendo. Se esse I3 está descendo, ele vai produzir um mais aqui. Beleza, fechou dessa malha. Agora, nessa malha aqui, nós vamos ter o I2, que está entrando aqui, ó, tá? Aqui já está definida pelo I3, que depois nós vamos mudar, mas por enquanto assumam que é I3. E daí a corrente vai subir aqui, vai chegar no resistor R2 e vai produzir um mais ali em cima, aqui, ó, e depois vai descer e fechar o ciclo, tá? Então, por enquanto, as polaridades são atribuídas assim. Depois, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nas malhas, tá? Então, vamos lá, agora nós temos duas malhas, serão duas equações. Então, malha 1, malha do I1, vamos escolher um ponto de partida, vou sair daqui, ó, tá? Então, subindo aqui, nós vamos chegar no terminal negativo, menos 36. E aqui em cima, pessoal, seria a tensão no resistor 1, tá? Só que a gente já sabe, pessoal, que a tensão no resistor 1 é sempre a VR1, por exemplo. Ela é o quê? VR1. Ela é quem? É o R1 vezes a corrente I1, tá? Então, o R1, pessoal, é quanto? É 2. E a corrente é quanto? I1. Então, eu não vou escrever VR1 aqui, eu já vou partir direto, vocês já sabem, tá? Então, é sempre a resistência R vezes I, né? Então, a resistência é 2 e a corrente dentro da malha é I1, tá? Então, saiu daqui, menos 36, chegou lá em cima, mais 2 e 1. Beleza? Daí, desce aqui nessa malha, chegou num terminal positivo. Aqui, também, R vezes I. Então, a resistência é 12, tá? Então, é 12 vezes a corrente que está descendo ali. Então, I3, tá? Então, está descendo um I3. Tá? Chegou aqui, ó, mais
nesse resistor aqui está passando o I1, né? Porque o I1 está fazendo a volta aqui. Então, aqui é mais 4 vezes I1. Tá? Então, essa aqui é a equação da malha I1. Beleza? Aqui, o que a gente pode fazer? Tá, vamos partir para a malha 2. Então, malha 2, sair da onde? Sair daqui, se não me engano. Tá? Então, aqui eu cheguei no terminal positivo, ó, 3 vezes I2. Tá? 3 vezes I2. Depois eu subo aqui, cheguei no terminal negativo desse resistor. Tá? Então, aqui vai ser 12 vezes I3. Tá? Cheguei lá em cima, mais 9 vezes I2 e desci aqui, ó, mais 24 e cheguei no ponto de partida, tá? Então, essas aqui são as duas equações de malhas, tá? Duas equações de malha, beleza? Então, vamos só pegar e dar uma simplificada nessas equações aí. Tá, outra coisa, pessoal. Aqui, ó, como eu falei, para a gente conseguir resolver essas equações, nós precisamos ter um número de... O número de equações deve ser igual ao número de malhas, tá? Então, só que aqui, ó, nós temos a corrente I1 e I3. E aqui tem I2 e I3. Tá? Então, são 3 incógnitas, I1, I2 e I3, e temos só duas equações. Tá? Então, nós não conseguimos resolver essas duas equações. Nós precisamos de mais uma equação. Tá? Precisamos de mais uma equação para resolver. E, além disso, apareceu essa corrente I3 aqui, que não é a corrente de malha. Tá? Então, isso aqui é como... A gente não apareceu as correntes de malha. Apareceu um I3 aí, que por enquanto a gente está utilizando. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e aplicar... Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Nesse nó aqui, ó. Nesse nó A. Tá? Pode ser esse nó aqui ou pode ser esse nó aqui. Tanto faz. Tá? Qualquer um dos dois nós serve porque são equivalentes. Tá? Então, aqui, ó... vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó, para a gente relacionar essa corrente 3 com a corrente das malhas, tá? Então, se a gente olhar esse nó aqui, ó, olhar o somatório das correntes que estão entrando, tem que ser igual ao somatório das correntes que estão saindo desse nó, tá? Então, se a gente olhar assim, o I1, pessoal, ele está circulando dentro dessa malha, tá? Ele faz a volta e faz isso aqui, ó, para lá, né? Então, aqui está o I1, né? Então, eu já coloquei lá em cima, tá? O I1 está ali, ó. Ele está indo da esquerda para a direita, então ele está entrando no nó, tá? Então, o I1 está entrando, tudo fica do lado esquerdo, a corrente está entrando. E quem é que está saindo? Está saindo o I3, que eu já coloquei antes, e o I2 que faz essa volta. Então, o I3, desculpa, o I2 e o I3 estão saindo, tá? Então, se a gente pegar e isolar o I3 aqui, ó, passar o I2 para o outro lado, a gente vai chegar à conclusão que o I3 é I1 menos I2, tá? Então, ele foi... A gente viu que essa corrente que apareceu aqui, ó, ela é função das correntes de malha. Tá? Ela depende das correntes de malha. Então, aqui, onde tiver I3, aqui, eu vou substituir por I1 menos I2. Tá? Então, substituindo o I3 aqui, ó, no lugar do I3 vai vir I1 menos I2. Tá? E aqui também. Tá? Então, se a gente olhar, pessoal, nessa equação aqui, ó, tá? O que eu fiz aqui? Eu só substituí, né? No lugar do I3, eu substituí por I1 menos I2. Tá? E na malha 2, também substituí o I3 aqui. Tá? Então, aqui que tem que tomar cuidado. Daí eu só peguei e simplifiquei. O que eu fiz? Eu simplifiquei aqui, ó. Esse menos, ó, pessoal, ó, que está aqui, ó, eu passei para dentro e troquei. O menos passou multiplicando, então o I1 ficou negativo, ficou aqui, ó. E esse menos com esse menos ficou mais e ficou o I2 aqui, tá? Tudo isso para mostrar o que, pessoal? Aqui, ó, pessoal, nesta malha 1, tá? Nesta malha 1 aqui, ó, tá? Então eu estou analisando a malha 1, gerou essa equação. Se vocês olharem, todos os coeficientes que estão multiplicando I1 são positivos. Ó, aqui tem 2I1 e ele é positivo. Aqui é 12 vezes I1, é positivo. Se a gente olhar o que está multiplicando o I2, ele é negativo, né? Porque vai ficar menos 12 I2. E aqui o I1 também é positivo. Então, na malha que a gente está analisando, o coeficiente do I1 fica sempre positivo. Tá? Então, na malha 1, todos os coeficientes de I1 são positivos. E na malha 2, se vocês olharem aqui, ó, ficou 13 I2, 12 vezes alguma coisa com I2, 9 vezes I2. Tá? Então, baseado nisso aqui, pessoal, a gente pode fazer uma simplificação, que daí melhora a análise e a gente não precisa fazer isso aqui, ó. Olhar esse I3, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa malha I1, onde é que estava o I3? Estava aqui, ó, descendo aqui, ó. Então, aqui nós temos o I1 descendo e o I2 subindo, tá? E apareceu justamente aqui, ó, I1 menos I2, tá?
E na malha, olhando daqui, ó, na malha 2, ó, apareceu I2 menos I1. Tá? Então é como se fosse assim, ó, o I2 menos I1. Tá? Isso que nós vamos fazer depois, tá? No próximo slide, tá? Então, esqueçam o slide anterior, tá? Aquilo lá foi só para mostrar que isso ali acontece e nós vamos analisar dessa forma assim, o seguinte, tá? Então, os primeiros passos são iguais, ó. O primeiro passo vamos atribuir as correntes, I1 e I2, mesma coisa. Segundo passo, atribuir as polaridades, e daí aqui, o que vai mudar vai ser o seguinte, ó, pessoal. Se a gente olhar o caminho do I1 dentro dessa malha aqui, ó, como eu mostrei que o I1 é sempre positivo dentro dessa malha. Então, sempre onde ele passar, ele vai produzir positivo, tá? Dentro dessa malha. Então, ele entrou aqui, ó, está circulando, aqui, ó, e ele produziu um positivo. Aqui ele desceu, ele produziu um positivo. Aqui ele desceu, fez a volta e gerou um positivo, tá? E na malha 2, ele fez a mesma coisa, ó. Ele produziu um positivo aqui, ó, e daí vai produzir um positivo aqui também. Então, ele vai ter dois positivos. Tá? Um positivo para a malha 1 e um positivo para a malha 2. Tá? Então vai ser sempre assim, ó. Dentro da malha, a corrente da malha manda. Ela é a chefona aqui. Ela sempre produz um positivo onde ela passa. Tá? E com isso fica muito mais fácil. Não precisa definir aquela corrente 3 aqui. Ó. Tá? Então fica tudo em função das correntes de malha. Tá? Então, atribuir as polaridades, vai ser essas polaridades aqui. Os elementos que pertencem às duas malhas vão ter duas polaridades diferentes, sendo positiva em relação à corrente da malha que a gente está analisando, tá? Bem simples, bem simples. Tá? Então, aplicar as leis de Kirchhoff das tensões nas malhas, tá? Então, vamos lá, malha 1. Então, sair de um ponto aqui, ó, menos 36, mais 2 vezes I1, e quando chegar aqui vai ficar mais 12, né? Porque 12 é a resistência, vezes quem? I1 menos I2. Por isso que as correntes estão, todas têm que estar no mesmo sentido, né, pessoal? As duas estão no horário, então aqui ela desce e aqui ela sobe. Por isso que fica uma menos a outra. Se essa corrente fosse definida ao contrário, uma no anti-horário, uma no outro. Se essa corrente fizesse isso aqui, ó, daí as duas estariam se somando, daí seria I1 mais I2. Mas como está uma contra a outra, daí elas vão ficar uma menos a outra, tá? Entendido? Então aqui ficou I1 menos I2, e quando chegou aqui embaixo, mais 4 vezes I1, tá? Então aqui eu posso simplificar, ó, esse 2 aqui, ó, com esse 4 aqui, mais esse 12 aqui, ó, tá? Eu vou multiplicar para dentro, né? Então vai ficar 4 mais 2, que dá 6, mais 12, 18, tá? E esse 12 vai multiplicar pelo I2, vai ficar menos 12 I2. E esse 36, tá? Ele vai passar para o outro lado positivo. Beleza? Então fica uma equaçãozinha bem simplesinha. A gente vai tentar deixar sempre nesse formato. É corrente, é coeficiente, corrente igual ao que sobrar do outro lado, tá? Geralmente desse lado vai ficar as fontes, geralmente. Olhando para a malha 2, vai ser da mesma forma. Então eu saí desse ponto aqui, ó, passei aqui a 3 mais, né, 3 vezes a corrente da malha, e aqui eu vou subir, pessoal, mais 12 vezes o I2 menos o I1. Tá? Então, nesse resistor está passando duas correntes. Então, ela sempre vai ficar positivo na malha que a gente está analisando. Então, aqui ficou 12 I2 menos I1, e aqui ficou, ó, aqui ficou I1 menos I2, e aqui vai ficar I2 menos I1. Tá? Se a gente olhar no slide anterior, lá vai ser a mesma coisa. Só que lá a gente teve que definir uma corrente 3, fazer toda uma balela lá que não precisa. Então, aqui já vai direto. Tá? Aqui também, simplificando, o I2 com esse 2 aqui, multiplica, né? Fica 12 I2. Com esse cara aqui dá 15, mais o 9 aqui dá 24. E 12 vezes o menos I1 vai ficar menos 12 I1. E esse 24 que está positivo vai para o outro lado negativo. Tá? Então temos duas equações. Essas duas equações a gente pode escrever na forma matricial aqui, se vocês quiserem. Que fica 18, só os coeficientes, menos 12, né? Então, lembrando, multiplicação de matriz, né? Linha vezes coluna, né? Então, 18 vezes I1 mais 12 vezes, menos 12 vezes I2. Dá a primeira linha igual a 36. Depois é linha vezes coluna, dá a segunda equação. Para que serve isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma equação do tipo A vezes X igual a B. Tá? Então, como é que eu faço para isolar? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o X, né? Que é as correntes. Como é que eu faço? Isso aqui é a mesma coisa do que eu pegar x, né, igual passar essa matriz dividindo para o outro lado, né, só que não existe divisão de matriz, né, só existe a matriz inversa.
Então, A menos 1 vezes B. Tá? Isso aqui é a solução dessa y de x aqui, são as correntes. Isso aqui a HP faz. Tá? Então, tem um menu lá, pessoal, chamado Numeric Solver, que vocês vão lá e vocês digitam a matriz A e a matriz B, e vocês vão no X lá e dão um solve, e ele faz isso aqui. Tá? Então, a HP faz, quem comprou o HP aí pode usar, não tem problema na prova, para resolver as questões, sem problema. Mas aqui nós, na aula, nós vamos usar algum método, tá? Então, dá para fazer sem HP? Dá para fazer. Mas vai ser mais fácil para quem tiver. É uma coisa menos para errar, tá? Pode usar método de Cramer, quem sabe, método de Gauss-Jordan também, se alguém já está mais acostumado a fazer. O método que nós vamos usar, pessoal, vai ser o método da substituição, aí, que eu acho mais simples e não é tão matemático, assim, é só substituir uma equação na outra, tá? Então, para a gente conseguir resolver isso aqui, o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações, beleza? Então, vamos lá, temos que resolver esse par de equações. Como é que a gente vai resolver isso aí? Então, uma maneira que para duas equações aqui pode fazer por adição também, qualquer um desses métodos aí, mas eu vou fazer por substituição. Então, uma maneira é o seguinte, pega uma variável e isola ela. Tá? Então, por exemplo, eu isolei aqui ó, o I1 na equação 1. Tá? Então, peguei a equação 1 aqui, ó, passei o 12 para o outro lado, tá? Depois passei o 18 dividindo. Então, eu isolei o I1. Tá? Aqui eu ainda vou dar uma simplificada, vou dividir em cima e embaixo por 6, né? Porque é tudo múltiplo de 6, que vai ficar, então, 6 mais 2 e 2 dividido por 3, né? Então, essa aqui é a corrente I1. Depois a gente vai precisar dela, tá? Eu vou pegar o quê? Vou pegar essa equação e vou substituir na outra, tá? O que é substituir na outra, pessoal? Então, na outra equação, que é essa aqui, ó, aqui nós temos um I1, tá? Então, quando a gente pega esse I1 aqui, ó, que vale isso aqui, ó, e joga ali dentro, o que vai acontecer? Nós vamos levar I2 para lá no lugar do I1, tá? E daí vai ficar I2 aqui ó, e I2 ali, ó, tá? Então, tudo isso aqui, pessoal, agora vai depender somente de I2, tá? Então, nós eliminamos o I1 nessa equação. Então, aqui nós temos uma equação com uma incógnita, tá? Então, a gente pode resolver direto, tá? Aqui, ó, eu vou pegar esse 12, pessoal, ele está multiplicando, eu vou dividir por esse 3 aqui. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 6, 24, com esse sinal aqui, menos 24. E menos 4 vezes 2 dá menos 8, né? Vezes 2. Mais esse 24, daí somos 24 aqui, ó, tá? E daí pega esse 24, na verdade vai pegar e vai cancelar esse 24 aqui com esse 24 aqui, né? E aqui vai ficar 24 menos 8, que dá 16, né? Não dá 8 aqui. Dá 16. E daí passa dividindo para o outro lado, que vai dar 0. Tá? Então, é a corrente do I2, pessoal. Essa corrente aqui é 0. Tá? Pode dar 0 numa corrente ou numa tensão? Pode. Tá? Quer dizer que não está passando nada de corrente no I2. Tá? Isso pode acontecer. Tá? Muitas vezes acontece isso no exercício, o pessoal fica, meu Deus, o que aconteceu? Não, pode acontecer. Tá? Daí eu pego esse 2 e substituo na equação do I1. Tá? Pego e substituo nessa equação aqui. E daí eu calculo o I1. Tá? Então, substituindo aqui, ó, sabendo que o I2 que eu acabei de calcular é 0, né? Substitui. Acho que a conclusão é que o I1 vale 2 amperes. Tá? Então, tenho 2 amperes circulando nessa malha aqui e 0 amperes circulando nessa malha 2. Tá? Pode acontecer. Beleza? Então, achados as correntes de malha, vamos seguir. Então, o que eu quero agora? Eu quero encontrar as tensões, correntes e potência nos resistores. Tá? Então, agora tem mais trabalho. Vamos lá. Corrente nos resistores. Corrente nos resistores, pessoal, é análise, é olhar para o circuito. Tá? Então, vamos lá. Corrente no resistor 1. Tá? Corrente nesse resistor aqui. Ó. Então, essa corrente I1, pessoal, ela está fazendo isso aqui ó, e está passando nesse resistor aqui. Ó. Então, eu já desenhei ali. Ó. Corrente no resistor 1 está passando o próprio I1. Tá? Quanto que é o I1? 2 amperes. Então, IR1 é 2 amperes. É só olhando. A corrente da malha eu já sei. A corrente do I1 é 2 amperes. Então, ela vai fazer isso aqui e vai passar para cá. Tá? Então, a corrente do I1 é o próprio IR1, 2 amperes. Tá? Corrente do 2, ó, desse resistor 2. Então, aqui está passando a corrente I2, tá? Aqui está passando nesse sentido aqui, tá? Então, a corrente I2 é a corrente do IR2, tá? Aqui a gente já sabe que é 0.
E a corrente do R3, pessoal? A corrente do R3 está passando aqui no meio, tá? No meio dos dois. Então, ela compartilha a corrente do 1 e do 2. Tá? Então, ela está descendo I1 e está subindo I2. Como é que a gente faz isso? Então, a gente aplica a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó A aqui. Tá? Então, a somatória das correntes entrando nesse nó é igual às correntes que estão saindo deste nó. Ok? Quais correntes estão entrando? Está entrando I1 aqui, e está saindo o IR3, que nós estamos procurando, e está saindo I2. Está saindo I2. Então, vamos isolar o IR3 aqui. Vamos passar esse 2 para o outro lado, e depois a gente gira as equações, né? Então, a corrente IR3 é I1 menos I2. Tá? Então, se a corrente IR3 está para baixo, eu quero ela para baixo, então eu pego a corrente que está para baixo menos a que está para cima. Tá? Então, vai dar aqui, substituindo, vai dar 2 amperes. Tá? Então, a corrente do IR3 é I1 menos I2, que é 2 amperes. Então, pessoal, se o I2 é 0, não tem nada vindo para cá, e o I1 é 2 amperes, então toda a corrente tem que descer pelo I3. Tá? É uma lógica. Tá toda a corrente de 2 circulando aqui, ó. Então, a corrente, pela lógica do 1, do 3 e do 4, tem que ser 2 amperes. Tá? Então, olhando aqui, a do 4 é 2 amperes também, porque está passando aqui. Tá? A do IR5, pessoal, se a gente olhar nesse resistor aqui, a corrente faz essa volta aqui. Então, ela está passando aqui. Quem está passando no R5 é o I2. Tá? Então, é só olhando para o circuito a gente já chega na conclusão. Tá? Menos essas correntes que estão aqui no meio, que daí tem que fazer lei de Kirchhoff ou uma outra análise. Essa análise dessa equaçãozinha aqui, ó, eu vou mostrar num outro slide depois. Tá? E depois de calculadas as correntes, eu posso calcular as tensões. Tá? As tensões é como vocês já viram lá, é só a resistência vezes corrente. Né? Então, pega a resistência 1 vezes a corrente 1, resistência 2 vezes a corrente 2 e assim por diante. E a gente chega na tensão dos resistores. Tá? Barbada. Tá? Depois, o que eu posso fazer? Já que eu calculei as tensões, eu vou verificar se está certo. Né? Então, vou olhar o somatório das tensões dentro dessa malha. Tá? Então, dentro dessa malha, o que eu tenho? Eu tenho a tensão R1, tensão R3 e a tensão R4. Tá? Então, somando as tensões, ó, sair daqui, ó, menos 36 mais VR1, né? Mais VR3 mais VR4. Isso aí tem que ser igual a zero, porque eu cheguei no ponto de partida. Tá? Então, substituindo essas tensões aqui, ó, quanto que é o VR1 é 4, o VR3 é 24 e o VR4 é 8. Tá? Então, substituindo ali, a gente chega à conclusão que 0 volt é igual a 0 volt. Tá? Beleza. Acertamos esta malha. Somatório da malha 2 dentro dessa malha. Quais tensões que a gente tem dentro dessa malha? Tem o VR2 e tem o VR5. Tá? Então, vamos lá. Sair da onde, pessoal? Sair desse ponto aqui. Ó. Tá? Então, como é que eu sei que eu saí daqui? Porque o primeiro elemento é VR5 e eu estou no sentido horário, né? Então, eu vou passar primeiro no VR5. Cheguei aqui mais VR5. Aqui, pessoal, já está definido o VR3. Lembra que antes a gente colocava um mais aqui, ó, né? Por causa da malha. Só que ali a gente não sabia, era do método. Agora nós não estamos mais aplicando o método, nós estamos usando a somatória das leis a lei de Kirchhoff das tensões, que a gente viu lá na aula anterior. Tá? Então aqui, ó, nós temos que usar esse menos aqui, ó, porque a tensão do R3 ela já está definida. Ela vale 24 volts nessa polaridade. Então nós temos que somar o VR3 aqui. Tá? Chegamos no terminal negativo, vai ser menos VR3. Daí chega lá em cima mais VR2 e desce aqui o mais 24. Tá? Substitui tudo ali, o 24 corta com aquele, dá 0 igual a 0 volt igual a 0 volt. Beleza? Então, acertamos também a malha 2. Tá? Potência nos resistores, pessoal. Tá? Então, a potência nos resistores é a mesma coisa de antes. Né? Só pegar a tensão vezes corrente e multiplicando elas até nós chegar em todas as potências. Então, lembrando que no resistor 2, como tem 0 de corrente, vai dar 0 de potência. E no resistor 5 também tem 0 de corrente e vai dar 0 de potência. Tá? Então, ali não tem nada de novo. Potência nas fontes, pessoal. Tá? Então, temos que analisar. Lembrando que pode ter potência invertida aí, vamos ver. Então, na fonte de 36, olha aqui, ó, qual que é a corrente dessa fonte? Ela é a corrente I1, né? Que ela está nesse sentido aqui, ó, tá? Ela está nesse sentido, ela está saindo do positivo. Então, ela fornece potência. Tá? Então, essa fonte aqui fornece potência.
Nesse caso aqui, 36 vezes a corrente 1, que é de 2, vai dar 72 watts. Então essa fonte está fornecendo 72 watts. E a potência na fonte de 24, que é essa fonte aqui, ó, ela tem 24 volts, só que não está passando nada de corrente, né? Que aqui é a corrente 2, ela está fazendo isso aqui, né? Corrente 2, tá? Então, se nesse cara aqui está passando 0 amperes, então essa fonte vai fornecer 0 watts. Essa fonte aqui está paradinha, ela não está fornecendo nem recebendo potência, tá? Pode acontecer também, tá? Então ela nem fornece, nem consome potência, tá? Então, verificando o somatório das potências, lembrando que a somatória das potências nos resistores tem que ser igual ao somatório das potências nas fontes, tá? Porque todas as potências dos resistores vêm da fonte, tá? Então, quais são os resistores? O R1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E as fontes é a de 36 e a de 24. Tá? Então, substituindo ali, a gente vê que dá 72 watts, igual a 72 watts. Tá? Então, toda a potência das fontes está indo para os resistores. Então, quer dizer que nós acertamos a resolução do cálculo das potências. Então, façam sempre isso, pessoal. Sempre façam isso, que daí ó, é certinho, felicidade pura. Tá?